Ele viu o reflexo dela no vidro e caiu em lágrimas. Quando ela tirou os óculos, ele gritou: "É você?" A feia saiu, mas deixou cair um colar com o nome dele. Ela limpava a maquiagem e ele reconheceu sua ex-noiva. O sol da manhã banhava o céu de São Paulo quando Luísa Alencar observava seu reflexo no espelho do luxuoso apartamento no bairro dos Jardins. A imagem que via era de uma mulher de 32 anos, com cabelos negros que caíam em ondas suaves até a metade das costas, olhos castanho escuros penetrantes e uma beleza que desde muito cedo havia determinado como as pessoas a viam. Formada em administração com especialização em inovação pela USP, Luísa carregava o peso de ter suas ideias constantemente relegadas a segundo plano por causa de sua aparência. "É hoje que tudo muda", sussurrou para si mesma, enquanto fechava o estojo de maquiagem e olhava para o relógio. Faltavam 4 horas para sua reunião com Ricardo Tavares, o bilionário fundador da RT Inovações, empresa que revolucionara o mercado tecnológico brasileiro nos últimos anos. Ricardo era famoso por suas decisões arrojadas e pela capacidade de identificar talentos onde ninguém mais via. Luísa havia conseguido a entrevista após meses tentando penetrar no círculo fechado dos grandes empresários paulistanos. Seu plano, no entanto, era pouco convencional. Depois de anos vendo suas contribuições em reuniões serem ignoradas, enquanto colegas homens menos qualificados recebiam crédito por ideias semelhantes, ela havia decidido que seria julgada apenas por seu intelecto desta vez. Abriu o guarda-roupa e passou os dedos pelas roupas cuidadosamente selecionadas para a ocasião. Um conjunto de blazer e calça social 2 vezes maior que seu número, óculos de grau com lentes sem receita, sapatos baixos e sem graça, e uma maquiagem especial que a faria parecer mais velha, com olheiras e imperfeições de pele que normalmente não tinha. "Se querem me julgar pela aparência, vou dar a eles uma aparência que os force a olhar além", pensou, enquanto começava sua transformação. Nascida em Recife, Luísa havia se mudado para São Paulo ainda adolescente com os pais, seu Geraldo e Dona Carmen. O pai, comerciante bem-sucedido, havia expandido seus negócios para a capital paulista, trazendo a família com ele. Desde cedo, Luísa demonstrava um talento nato para os negócios, ajudando o pai a modernizar a pequena rede de lojas de eletrônicos que agora se espalhava pelo sudeste do país. Mas Luísa queria mais. Tinha ideias revolucionárias para integrar tecnologia e sustentabilidade, conceitos que Ricardo Tavares havia tentado implementar anos atrás, mas abandonado por falta de uma visão adequada. Esse era o trunfo de Luísa. Ela havia estudado os fracassos do empresário e desenvolvido soluções inovadoras que poderiam transformar aqueles projetos abandonados em sucessos estrondosos. Enquanto terminava de se caracterizar, seu celular tocou. Era Mariana, sua melhor amiga desde os tempos da faculdade. "Tá louca, Luísa? Você tem que causar uma boa impressão. O que vai conseguir parecendo uma secretária sem graça de filme dos anos 90. A voz de Mariana soava incrédula do outro lado da linha. "Mari, cansei de ser a bonita demais para ser inteligente. Você sabe quantas vezes minhas ideias foram ignoradas porque os homens da sala estavam ocupados demais olhando para o meu decote? Desta vez, quero que ouçam o que tenho a dizer. E se ele nem te der chance de falar por causa da sua aparência? Então, saberei que não vale a pena trabalhar com ele." Luísa respondeu com firmeza, ajustando os óculos falsos. A amiga suspirou vencida. "Tá bem, Napoleão de Saias, mas depois não diga que não avisei." Luísa sorriu ao desligar. Mariana sempre fora sua voz da razão, mas desta vez ela precisava seguir seu instinto. Às 13h30, Luísa saiu de seu apartamento e pegou um táxi para o imponente edifício da RT Inovações na Avenida Paulista. O motorista, um senhor de meia idade chamado Sebastião, tentou puxar conversa algumas vezes, mas Luísa estava imersa em seus pensamentos, ensaiando mentalmente cada detalhe de sua apresentação. O edifício da RT Inovações era uma estrutura de vidro e aço que se destacava na paisagem já imponente da avenida mais famosa de São Paulo. Ao entrar no saguão,
Luísa sentiu seu coração acelerar. O plano agora era real. E não havia volta. Boa tarde, tenho uma reunião marcada com o Sr. Ricardo Tavares às 14h30. Meu nome é Luísa Alencar, informou a recepcionista, uma jovem de sorriso ensaiado que a analisou de cima a baixo com um olhar levemente desconfiado. Ah, sim, senhorita Alencar. O Sr. Tavares está em uma reunião que deve terminar em breve. Por favor, aguarde na sala VIP do 20º andar. Alguém a acompanhará até lá. Um segurança jovem chamado Felipe a guiou até o elevador privativo, mantendo um silêncio respeitoso, embora Luísa pudesse perceber que ele também a observava, com certa curiosidade. Ela estava acostumada a olhares, mas de um tipo muito diferente. A sala VIP era um ambiente elegante, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Luísa observou a cidade que nunca dormia, com seu trânsito caótico e prédios que se estendiam até onde a vista alcançava. Havia algo poético naquela selva de pedra que sempre a encantara. Senhorita Alencar? Uma voz feminina interrompeu seus pensamentos. Sou Débora Prado, assistente executiva do Sr. Tavares. Ele poderá recebê-la em 10 minutos. Gostaria de um café enquanto espera? Não, obrigada, respondeu Luísa, ajustando nervosamente os óculos falsos. A assistente a estudou por um momento e então sorriu de forma profissional antes de se retirar. Aqueles 10 minutos pareceram uma eternidade. Luísa respirou fundo várias vezes, tentando acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. O que estava prestes a fazer era arriscado. Podia ser interpretado como uma fraude, uma manipulação. Mas depois de anos sendo julgada por sua aparência, sentia que não tinha escolha, se não tentar este caminho não convencional. O Sr. Tavares a receberá agora, anunciou Débora, retornando à sala. Por favor, me acompanhe. Enquanto caminhava, pelo corredor elegantemente decorado com obras de artistas brasileiros contemporâneos, Luísa fez uma última prece silenciosa. Todo o seu futuro poderia depender dos próximos minutos. A porta do escritório de Ricardo Tavares se abriu, revelando uma sala espaçosa e moderna, dominada por uma mesa de vidro e madeira de demolição. Atrás dela, de pé, estava o homem cuja aprovação ela tanto buscava. Ricardo Tavares não era o que Luísa esperava. Com 45 anos, vestia jeans escuro e uma camisa social azul com as mangas dobradas até os cotovelos, um visual muito mais casual do que o típico CEO bilionário. Seus cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o rosto ainda jovem, marcado por linhas de expressão que denunciavam noites mal dormidas dedicadas ao trabalho. Os olhos, porém, eram o que mais chamavam atenção. De um verde profundo, analíticos e penetrantes. Senhorita Alencar, presumo, disse ele, estendendo a mão com um aperto firme, enquanto seus olhos a analisavam rapidamente. A expressão que se formou em seu rosto era de desinteresse polido. Por favor, sente-se. Luísa sentiu um frio na barriga ao perceber o olhar crítico que ele lhe lançava. Era exatamente o que esperava e temia. O primeiro julgamento, baseado apenas em sua aparência modificada, não era favorável. Obrigada por me receber, Sr. Tavares, disse ela, sentando-se na cadeira indicada e colocando sua pasta sobre a mesa. Sei que seu tempo é valioso. Ricardo se acomodou em sua poltrona ergonômica e cruzou os braços. Bem, sua solicitação de reunião foi insistente. E confesso que fiquei curioso quando mencionou ter soluções para o Projeto Artemis. O Projeto Artemis havia sido a maior derrota pública de Ricardo. Uma tentativa ambiciosa de criar um ecossistema de produtos tecnológicos sustentáveis que fracassara 3 anos antes, custando à empresa milhões e manchando temporariamente a reputação do empresário. Não apenas para o Artemis, respondeu Luísa, abrindo sua pasta, mas também para integrá-lo ao Projeto Fênix, que o senhor abandonou no ano passado. Uma sombra de irritação passou pelo rosto de Ricardo. A senhorita parece bem informada sobre meus fracassos. Isso deveria me impressionar. Não são fracassos, Sr. Tavares. São ideias à frente de seu tempo que careciam de uma abordagem diferente, respondeu Luísa com calma, embora seu coração batesse acelerado. Ela sabia que estava pisando em terreno perigoso
ao mencionar projetos que eram pontos sensíveis para o empresário. Ricardo levantou uma sobrancelha intrigado. Continue. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Luísa começou a apresentar sua proposta. À medida que falava, sua voz ganhava firmeza. Esquemas, gráficos e projeções saíam de sua pasta, formando uma narrativa coerente sobre como os dois projetos abandonados poderiam se tornar a nova fronteira da tecnologia sustentável no Brasil. O problema do Artemis não era o conceito, mas o timing e a execução. Em 2020, o mercado brasileiro ainda não estava maduro para uma transição tão radical. Agora, no entanto, com as novas políticas ambientais e a crescente consciência do consumidor, o cenário é ideal. Enquanto Luísa falava, percebeu uma mudança sutil na postura de Ricardo. O homem havia se inclinado para a frente, os cotovelos apoiados na mesa, o olhar fixo nos documentos que ela apresentava. A expressão de desinteresse deu lugar a uma concentração intensa. E como você propõe? Resolver o problema de custo que inviabilizou o projeto? Perguntou ele, interrompendo-a pela primeira vez após 20 minutos de apresentação. Luísa sorriu internamente. Era exatamente a pergunta que esperava. Com isto, respondeu, retirando de sua pasta um último conjunto de documentos. Um novo método de produção que utiliza matéria-prima nacional e reduz os custos em 43% em comparação com o modelo original. Ricardo pegou os papéis e os examinou em silêncio. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade para Luísa, ele levantou os diamantes olhos. Isso é interessante, admitiu a contragosto, mas teria que ser testado em escala antes de qualquer implementação. Já foi, respondeu Luísa com confiança. Em escala reduzida, claro, tenho um protótipo funcional. A expressão de Ricardo mudou de ceticismo para genuíno interesse. Um protótipo? Como conseguiu financiar isso? Minha família tem uma pequena rede de lojas de eletrônicos. Utilizei nosso laboratório de reparos para desenvolver o conceito, explicou Luísa, omitindo as noites sem dormir e os finais de semana sacrificados. O que apresento não é apenas teoria, Sr. Tavares. É algo que sei que funciona. Ricardo se recostou na cadeira, estudando-a com um novo olhar. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Por que você se importa tanto com estes projetos? Perguntou finalmente, com uma curiosidade sincera. Há dezenas de startups de tecnologia em São Paulo que contratariam alguém com seu conhecimento em um piscar de olhos. Por que insistir especificamente nos meus fracassos? Pergunta pegou Luísa de surpresa. Ela ajustou os óculos falsos, ganhando tempo para organizar seus pensamentos. Porque acredito no potencial transformador deles, respondeu com sinceridade. Não estamos falando apenas de lucro, Sr. Tavares. Estamos falando de criar um ecossistema que pode mudar a maneira como a tecnologia interage com o meio ambiente no Brasil. E, sinceramente, ninguém além do senhor tem o capital, a influência e a coragem necessários para fazer isso acontecer em larga escala. Ricardo a observou por um longo momento, como se tentasse enxergar além da fachada que ela havia cuidadosamente construído. Algo em seu olhar fez Luísa sentir como se ele pudesse ver através do disfarce, mas não conseguisse decidir o que fazer com essa informação. Impressionante, disse ele finalmente, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Você fez sua lição de casa, Sr. Alencar. Obrigada, respondeu Luísa, permitindo-se um pequeno suspiro de alívio. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, contemplando a vista panorâmica da Avenida Paulista. O silêncio se estendeu por quase 1 minuto antes que ele se virasse, novamente para ela. Gostaria de ver esse protótipo, declarou. Amanhã às 9. Pode trazê-lo aqui? O coração de Luísa disparou. Era mais do que esperava conseguir nesta primeira reunião. Certamente, confirmou, mantendo a voz controlada apesar da euforia interna. Ótimo. Débora organizará os detalhes, disse Ricardo voltando à sua mesa. Tenho outra reunião agora, mas devo dizer que você me surpreendeu hoje, Sr. Alencar. Não é algo que aconteça com frequência.
Enquanto se despediam, Luísa sentiu uma mistura contraditória de emoções. Por um lado, estava exultante por ter captado o interesse de Ricardo Tavares. Por outro, sentia uma pontada de culpa pelo disfarce. Será que suas ideias teriam o mesmo impacto se ela tivesse vindo como realmente era? Ao sair do imponente edifício da RT Inovações, Luísa respirou fundo o ar poluído de São Paulo, que nunca lhe parecera tão doce. A primeira fase de seu plano havia funcionado. Suas ideias tinham sido ouvidas. Agora vinha a parte mais difícil, provar que elas realmente funcionavam. No táxi de volta para casa, ela ligou para Mariana. "E aí, como foi?" perguntou a amiga ansiosamente. "Ele quer ver o protótipo amanhã", respondeu Luísa, ainda mal, acreditando nas próprias palavras. "Meu Deus, Lu, isso é incrível." "E o disfarce, ele desconfiou?" Luísa hesitou antes de responder. "Não tenho certeza. Houve momentos em que senti que ele estava me analisando de uma forma estranha, mas no final foram minhas ideias que o convenceram." "É isso que importa, não é?" disse Mariana com entusiasmo. "Suas ideias sendo reconhecidas pelo valor que têm." "Sim", concordou Luísa, embora uma dúvida persistisse em sua mente. "É exatamente isso que importa." Ao chegar em casa, Luísa foi direto para o pequeno laboratório que havia montado em um dos quartos de seu apartamento. O protótipo, um dispositivo do tamanho de uma caixa de sapatos que demonstrava como a tecnologia do projeto Artemis poderia funcionar em escala reduzida, precisava de alguns ajustes finais. Enquanto trabalhava, não conseguia parar de pensar em Ricardo Tavares. Havia algo no olhar dele que a intrigava. Uma mistura de brilhantismo e solidão que lhe parecia estranhamente familiar. Por trás da fachada do empresário bem-sucedido, ela vislumbrara algo mais. Um homem que, assim como ela, talvez estivesse cansado de ser julgado superficialmente. A noite avançou enquanto Luísa finalizava os ajustes no protótipo, com a mente dividida entre o entusiasmo profissional e uma crescente curiosidade pessoal sobre o enigmático Ricardo Tavares. Na manhã seguinte, Luísa acordou antes mesmo do despertador tocar. Havia dormido apenas 4 horas, mas a adrenalina corria em suas veias como um combustível poderoso. Após um banho rápido, começou novamente o ritual de transformação. Desta vez, porém, suas mãos tremiam mais. "É só mais um dia", murmurou para seu reflexo, enquanto aplicava a maquiagem que a fazia parecer mais velha e cansada. "Só mais um dia, sendo alguém que não sou." O protótipo estava cuidadosamente embalado em uma maleta anti-choque. Representava não apenas meses de trabalho árduo, mas também a materialização de um sonho que Luísa acalentava desde a faculdade: criar tecnologia que fosse simultaneamente inovadora e ambientalmente responsável. Chegou à RT Inovações 20 minutos antes do horário marcado. Diferente do dia anterior, o saguão estava movimentado, com funcionários chegando para iniciar a jornada de trabalho. Luísa observou os rostos ao seu redor. Jovens talentosos, vestidos com uma elegância casual que já era marca registrada das empresas de tecnologia. Muitos pareciam animados, conversando sobre projetos e ideias com um entusiasmo contagiante. Luísa Alencar? Ela se virou e encontrou Débora, a assistente de Ricardo, sorrindo profissionalmente. "O Sr. Tavares já está aguardando no laboratório do Wisgiostin, 5º andar", informou a assistente. "Por favor, me acompanhe." O laboratório era um espaço impressionante, amplo, luminoso e equipado com o que havia de mais moderno em tecnologia. Grandes mesas de trabalho ocupavam o centro do ambiente, cercadas por estações de computadores, impressoras 3D e diversos equipamentos de teste. As paredes de vidro ofereciam uma vista deslumbrante do Parque Ibirapuera ao longe. Ricardo estava de pé junto a uma das mesas, conversando com um homem mais jovem que Luísa reconheceu imediatamente como Tiago Monteiro, o renomado chefe de desenvolvimento da RT Inovações. Ao vê-la entrar, Ricardo fez um gesto para que se aproximasse. "Senhorita Alencar, pontual como esperado", cumprimentou Ricardo com um leve sorriso. "Este é Tiago Monteiro, nosso diretor de desenvolvimento. Tiago, esta é a senhorita Alencar, a pessoa sobre quem lhe falei."
É um prazer conhecê-la, disse Tiago, estendendo a mão com genuíno interesse. Ricardo raramente fica tão impressionado com uma proposta externa. Luísa sentiu suas bochechas corarem sob a maquiagem. O prazer é meu. Sou admiradora do seu trabalho em computação quântica aplicada. O comentário pareceu surpreender positivamente Tiago, que lançou um olhar curioso para Ricardo. Trouxe o protótipo? Perguntou Ricardo, indo direto ao ponto. Luísa assentiu e colocou a maleta sobre a mesa, abrindo-a com cuidado. O dispositivo era compacto, com um design elegante, que não revelava à primeira vista sua complexidade interna. Este é um modelo em escala reduzida do que propus, explicou ela, ligando o aparelho. Ele demonstra como podemos integrar os princípios do projeto Artemis com a plataforma de conectividade do projeto Fênix. Nos 30 minutos seguintes, Luísa apresentou seu protótipo com precisão técnica e paixão mal disfarçada. À medida que explicava cada detalhe, percebia os olhares cada vez mais interessados de Ricardo e Tiago. Quando finalizou a demonstração, um silêncio contemplativo tomou conta do laboratório. Impressionante, murmurou Tiago, examinando o dispositivo de perto. Você desenvolveu isso sozinha? Sim, confirmou Luísa. Utilizei recursos limitados, então há muito espaço para aprimoramento com a infraestrutura adequada. Ricardo observava não apenas o protótipo, mas principalmente Luísa. Havia algo em seu olhar que a deixava desconfortável, como se ele estivesse tentando resolver um enigma. Gostaria de testar algumas variáveis, disse Ricardo finalmente. Tiago, poderia buscar os sensores do laboratório B? Assim que Tiago saiu, Ricardo se voltou para Luísa. Quem é você realmente, senhorita Alencar? A pergunta, feita em um tom baixo e direto, fez o coração de Luísa acelerar. Não entendo o que quer dizer. Entende sim, insistiu ele, aproximando-se. Sua formação, seu conhecimento, sua capacidade de desenvolver algo tão sofisticado com recursos limitados, tudo isso não combina com a imagem que está tentando projetar. Luísa sentiu o estômago afundar. Seu plano estava desmoronando, mais rápido do que imaginara. Sou exatamente quem disse que sou, respondeu com firmeza, embora sua voz traísse um leve tremor. Ricardo cruzou os braços, estudando-a. Por que o disfarce, então? Por que se apresentar assim? Antes que Luísa pudesse responder, Tiago retornou com os sensores. A conversa foi interrompida, e os três passaram as próximas 2 horas testando o protótipo sob diferentes condições. Os resultados superaram até mesmo as expectativas de Luísa, e ela não pôde deixar de sentir um orgulho genuíno quando viu a expressão impressionada dos 2 homens. Isso poderia revolucionar nossa linha de produtos, comentou Tiago empolgado. Se conseguirmos escalar mantendo essa eficiência, precisaríamos adaptar nossa linha de produção, ponderou Ricardo. Mas os números fazem sentido, especialmente considerando o atual cenário de créditos de carbono. A reunião se estendeu até o início da tarde, com discussões técnicas que faziam o tempo voar. Luísa se sentia em seu elemento, finalmente sendo valorizada por sua mente, não por sua aparência. Era uma sensação libertadora, que quase a fazia esquecer o confronto anterior com Ricardo. Acho que precisamos de uma pausa, anunciou Ricardo, após Tiago apresentar mais uma série de perguntas técnicas. Tiago, pode organizar os dados que coletamos? Preciso conversar com a senhorita Alencar sobre alguns aspectos comerciais da proposta. Quando Tiago se afastou, Ricardo se voltou para Luísa. Gostaria que me acompanhasse até meu escritório. Há algumas questões que precisamos discutir em particular. O coração de Luísa batia forte enquanto eles caminhavam em silêncio pelo corredor. Sua mente corria, tentando antecipar o que viria a seguir. Será que havia sido desmascarada? Ou Ricardo realmente queria discutir aspectos comerciais? Ao chegarem ao escritório, Ricardo surpreendeu Luísa ao não se dirigir à sua mesa. Em vez disso, caminhou até um pequeno bar discreto e serviu 2 águas com gás. Deve estar com sede depois de tantas explicações técnicas, disse ele, oferecendo um copo a Luísa. Obrigada, respondeu ela,
aceitando a bebida e tomando um gole, grata pelo líquido refrescante em sua garganta seca. Ricardo se sentou em um dos sofás da área de estar do escritório e indicou que ela fizesse o mesmo. Havia uma informalidade nesse gesto que contrastava com a postura mais rígida que ele mantivera até então. Vou ser direto, senhorita D'Alencar. Seu projeto é brilhante e estou genuinamente interessado em implementá-lo na RT Inovações. Luísa sentiu uma onda de alívio e orgulho. Fico feliz em ouvir isso. Mas, continuou Ricardo, tenho um problema com parcerias baseadas em mentiras. O alívio se dissipou instantaneamente. Luísa abriu a boca para protestar, mas Ricardo ergueu a mão interrompendo-a. Não estou questionando suas habilidades ou a validade de sua proposta. Estou questionando por que alguém com seu talento sente necessidade de se esconder atrás de um disfarce para ser levada a sério. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de tensão. Luísa sentiu seu rosto queimar sob a maquiagem. Instintivamente, levou a mão aos óculos falsos, como se aquele pequeno gesto pudesse protegê-la. Preciso usar o banheiro, disse ela subitamente, levantando-se. Ricardo pareceu surpreso com a mudança abrupta de assunto, mas assentiu. A terceira porta à direita, no corredor. Luísa praticamente correu para o banheiro, trancando a porta atrás de si. Apoiada na pia, encarou seu reflexo no espelho, o rosto transformado pela maquiagem, os óculos grandes demais para seu rosto delicado, as roupas que escondiam suas curvas. De repente, toda a farsa pareceu ridícula. Com mãos trêmulas, abriu a torneira e começou a lavar o rosto, removendo camada por camada da maquiagem. Tirou os óculos e soltou o cabelo do coque austero, deixando que os cachos negros caíssem sobre seus ombros. Mesmo com as roupas largas, a transformação era dramática, como se uma borboleta emergisse de um casulo. Enquanto observava seu verdadeiro rosto no espelho, ouviu a porta do banheiro se abrir. Virando-se rapidamente, encontrou Ricardo parado. Na entrada, a expressão congelada em uma mistura de surpresa e compreensão. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Eu bati, disse ele, sua voz estranhamente suave. Você não respondeu e fiquei preocupado. Luísa sentiu-se completamente exposta, vulnerável de uma forma que nunca experimentara antes. Não era apenas seu disfarce que havia caído. Era toda a proteção que construíra ao longo dos anos contra o julgamento baseado em sua aparência. Agora entendo, murmurou Ricardo ainda na porta. Você achou que não seria levada a sério. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Você teria me dado a mesma oportunidade se eu tivesse vindo como realmente sou? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Ricardo não respondeu imediatamente. Seus olhos verdes estudando o rosto agora revelado de Luísa com uma intensidade que a fez corar. Não sei, admitiu ele finalmente, com uma honestidade que a surpreendeu. E é isso que torna a sua pergunta tão importante. Um silêncio pensativo se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som distante do trânsito na Avenida Paulista. Naquele momento, não eram mais um poderoso CEO e uma candidata à parceria de negócios. Eram apenas duas pessoas enfrentando verdades desconfortáveis sobre si mesmas e sobre o mundo em que viviam. Ricardo deu um passo para trás, saindo completamente do banheiro, como se percebesse a inadequação da situação. Desculpe pela intrusão, disse ele, sua voz surpreendentemente gentil. Podemos continuar nossa conversa quando você estiver pronta. Estarei no meu escritório. Quando a porta se fechou, Luísa respirou fundo, tentando recuperar a compostura. A máscara havia caído, literalmente. Agora precisava decidir como prosseguir. Parte dela queria simplesmente pegar suas coisas e sair correndo do edifício, deixando para trás o protótipo, a oportunidade e a humilhação. Mas outra parte, a mesma que a impulsionara a criar o disfarce em primeiro lugar, insistia que ela enfrentasse a situação. Você chegou até aqui, Luísa, murmurou para si mesma. Não é hora de recuar. Após alguns minutos recompondo-se, ela saiu do banheiro.
com o rosto limpo, o cabelo solto e apenas um leve brilho de lágrimas nos olhos, caminhou pelo corredor de volta ao escritório de Ricardo. Cada passo era um exercício de coragem. Ao entrar, encontrou-o de pé junto à janela contemplando a cidade. Ele se virou ao ouvi-la e seus olhos se encontraram em um momento de reconhecimento mútuo. "É uma visão privilegiada", comentou. Luísa, referindo-se à paisagem urbana numa tentativa de quebrar o gelo. "É sim", concordou Ricardo, afastando-se da janela. "Mas às vezes me pergunto quanto da verdadeira São Paulo consigo enxergar daqui de cima." A metáfora não passou despercebida por Luísa. Havia algo diferente em Ricardo agora. Uma vulnerabilidade que não combinava com a imagem do implacável homem de negócios. "Por que não se senta?", ofereceu ele, indicando novamente o sofá. "Acho que temos muito a conversar." Luísa aceitou o convite, ajustando nervosamente a roupa larga que agora parecia ainda mais fora de lugar. "Primeiro", começou Ricardo, sentando-se de frente para ela, "gostaria de me desculpar." A declaração pegou Luísa de surpresa. "Se desculpar pelo quê?" "Por criar um ambiente onde você sentiu que precisava se disfarçar para ser ouvida", respondeu ele com sinceridade. "Isso diz muito sobre mim e sobre minha empresa. E não, são coisas das quais me orgulho." Luísa não esperava por essa reação. Tinha se preparado para a indignação, talvez até escárnio, mas não para um reconhecimento tão franco. "Não foi apenas por você", admitiu ela. "Foi por toda uma vida, sendo julgada pela aparência antes das ideias. Na faculdade, nos estágios, nos empregos anteriores, sempre a mesma história." Ricardo a observou por um momento antes de responder. "Eu gostaria de dizer que entendo, mas seria presunçoso da minha parte. Posso apenas imaginar como deve ser frustrante." Um silêncio reflexivo se instalou entre eles, menos tenso que o anterior. Então, Luísa finalmente perguntou: "O que acontece agora com o projeto?" "O projeto continua", respondeu Ricardo sem hesitação. "Como disse antes, é brilhante. O fato de você ter sentido necessidade de se disfarçar para apresentá-lo não diminui seu valor." Luísa sentiu uma onda de alívio, seguida imediatamente por uma pontada de desconfiança. "E quanto a mim, ainda quer que eu participe da implementação?" Ricardo se recostou no sofá estudando-a. "Na verdade, estou pensando em algo mais ambicioso." "Como assim?" "Seu protótipo prova que você tem uma compreensão única de como integrar sustentabilidade e tecnologia de ponta. A RT Inovações precisa disso." Ele fez uma pausa, como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. "Gostaria de lhe oferecer a direção do novo Departamento de Tecnologia Sustentável." Luísa piscou, certa de que havia entendido mal. "Um departamento inteiro? Mas você mal me conhece." "Conheço o suficiente", respondeu ele com um meio sorriso. "Vi seu trabalho, sua determinação e, mais importante, sua capacidade de pensar além das convenções. São qualidades raras, senhorita Alencar." "Luísa", corrigiu ela automaticamente. "Pode me chamar de Luísa." "Apenas se você me chamar de Ricardo", retrucou ele. E pela primeira vez desde que se conheceram, compartilharam um sorriso genuíno. O momento foi interrompido por uma batida suave na porta. Era Débora, a assistente de Ricardo. "Desculpe interromper, Sr. Tavares, mas o conselho está reunido para a videoconferência." Ricardo assentiu. "Estarei lá em 5 minutos, Débora. Obrigado." Quando a assistente saiu, ele se voltou para Luísa. "Tenho que participar desta reunião, mas gostaria de continuar nossa conversa. Podemos jantar hoje à noite para discutir os detalhes da proposta", acrescentou rapidamente. Luísa hesitou apenas por um segundo. "Claro, mas vou precisar passar em casa primeiro para trocar de roupa." Ricardo sorriu, compreensivo. "Naturalmente. Posso mandar um motorista buscá-la às 8? Eles trocaram informações de contato e Luísa se preparou para sair. Antes que ela alcançasse a porta, no entanto, Ricardo a chamou novamente. "Luísa, uma última coisa." Ela se virou, interrogativa. "Obrigado por confiar em mim o suficiente para mostrar quem você realmente é." As palavras ditas com uma sinceridade desarmante provocaram um calor inesperado no peito de Luísa. "Ainda estamos nos conhecendo, Ricardo. Há muito mais para descobrir."
Ao sair do edifício da RT Inovações, Luísa sentia-se como se estivesse flutuando. A mistura de emoções era avassaladora. Alívio por seu disfarce ter caído, orgulho por seu trabalho ter sido reconhecido e uma expectativa nervosa pelo jantar daquela noite. Em casa, a primeira coisa que fez foi ligar para Mariana. Ele descobriu tudo, exclamou assim que a amiga atendeu. Meu Deus, Lu, e aí, foi um desastre total? Não, foi surpreendente, respondeu Luísa, ainda processando os eventos do dia. Ele me ofereceu a direção de um novo departamento. O grito de alegria de Mariana do outro lado da linha fez Luísa afastar o telefone do ouvido. Eu sabia que ele ia reconhecer seu talento. Mas como foi? O que aconteceu exatamente? Luísa narrou os eventos do dia, desde os testes bem-sucedidos do protótipo até o momento embaraçoso no banheiro e a conversa que se seguiu. E agora vocês vão jantar juntos? Perguntou Mariana, sua voz carregada de insinuação. É um jantar de negócios, Mari, protestou Luísa, embora sentisse suas bochechas corarem. Sei. E é por isso que você está tão preocupada com o que vai vestir, certo? Luísa olhou para a cama, onde já havia espalhado várias opções de roupas. Como você sabe? A risada de Mariana era contagiante. Porque te conheço, sua boba. Olha, seja você mesma. Você já mostrou seu valor intelectual. Agora é hora de mostrar que pode ser brilhante e bonita ao mesmo tempo. Após desligar, Luísa passou algum tempo refletindo sobre as palavras da amiga. Durante toda a sua vida profissional, havia lutado para ser levada a sério apesar de sua aparência. A ideia de abraçar tanto sua inteligência quanto sua beleza era simultaneamente libertadora e assustadora. Às 8 em ponto, a campainha tocou. O motorista enviado por Ricardo a aguardava para levá-la ao restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo. Vestida com um elegante vestido preto que era sofisticado sem ser chamativo, Luísa sentia-se nervosa, mas determinada. O restaurante estava iluminado por luzes suaves, criando uma atmosfera íntima apesar do espaço amplo. Ricardo já a esperava em uma mesa discreta no canto. Ao vê-la aproximar-se, levantou-se e seus olhos se arregalaram ligeiramente antes que pudesse controlar sua reação. Você está diferente, comentou ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. Esta sou eu, respondeu Luísa simplesmente, sem disfarces. Ricardo sorriu, acomodando-se à sua frente. Fica bem melhor em você. O jantar começou com discussões sobre o projeto e a visão de Luísa para o novo departamento. À medida que a noite avançava, no entanto, a conversa fluiu para tópicos mais pessoais. Luísa descobriu que Ricardo, por trás da fachada de empresário implacável, era um homem com inseguranças próprias. As pessoas presumem que, por ter construído uma empresa bem-sucedida, eu tenho todas as respostas, confessou ele enquanto saboreavam a sobremesa. A verdade é que muitas vezes me sinto como um impostor, tentando desesperadamente não decepcionar todos que dependem de mim. A sinceridade daquela confissão tocou Luísa profundamente. Pela primeira vez, ela via Ricardo não como o poderoso CEO da RT Inovações, mas como um ser humano complexo com dúvidas e vulnerabilidades como qualquer outro. Acho que todos nós usamos máscaras de alguma forma, refletiu ela. A minha era só mais literal. Ricardo riu, um som surpreendentemente caloroso. Digamos que você levou o conceito a um novo patamar. A noite transcorreu em uma mistura perfeita de discussões profissionais e momentos de conexão pessoal. Quando finalmente saíram do restaurante, a cidade já dormia sob um céu estrelado, raramente visível, através da poluição luminosa de São Paulo. Posso levá-la para casa? Ofereceu Ricardo, enquanto o manobrista trazia seu carro um elegante Porsche preto. Luísa assentiu, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. O dia havia sido uma montanha-russa emocional, e ela ainda não sabia exatamente onde tudo aquilo iria dar. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava sendo vista, realmente vista, por quem era, sem máscaras ou disfarces. 2 semanas se passaram desde o jantar, e a vida de Luísa havia se transformado completamente.
Seu primeiro dia como diretora do recém-criado Departamento de Tecnologia Sustentável da RT Inovações foi marcado por uma mistura de entusiasmo e apreensão. Ao entrar no imponente edifício da Avenida Paulista, não como uma visitante disfarçada, mas como uma executiva de alto escalão, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Seu escritório, localizado no 24º andar, tinha paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Na mesa de madeira escura, um arranjo de orquídeas brancas e um cartão com a caligrafia elegante de Ricardo. Para novos começos, confio em sua visão. Luísa mal teve tempo de se ambientar antes que Tiago Monteiro, o diretor de desenvolvimento, batesse em sua porta. Bom dia, chefe, cumprimentou ele com um sorriso amigável. Pronta para conhecer sua equipe? Chefe? Repetiu Luísa, ainda não acostumada com o título. Melhor se acostumar, respondeu Tiago, piscando um olho. Ricardo reuniu alguns dos nossos melhores talentos para o seu departamento. Estão todos ansiosos para conhecê-la. Na sala de reuniões, 10 rostos a encaravam com expressões que variavam de curiosidade a ceticismo. Eram 8 homens e 2 mulheres, todos aparentando não mais que 35 anos. Luísa reconheceu alguns nomes. Eram verdadeiras estrelas em ascensão no mundo da tecnologia brasileira. Bom dia a todos, começou ela sentindo a garganta seca. Sou Luísa Alencar e juntos vamos construir o futuro da tecnologia sustentável no Brasil. As primeiras semanas foram um teste de fogo. Embora sua equipe fosse talentosa, Luísa logo percebeu que alguns membros, especialmente os mais veteranos, questionavam sua autoridade. Paulo Mendes, um engenheiro brilhante mas arrogante, era particularmente desafiador. Com todo respeito, Luísa, disse ele durante uma reunião tensa, dando ênfase ao nome de forma a deixar claro que evitava deliberadamente usar seu título. Sua proposta é teoricamente interessante, mas na prática, o mercado brasileiro não está preparado. Era o mesmo argumento que ela havia rebatido em sua primeira reunião com Ricardo, mas vindo de um subordinado, tinha um sabor diferente, o gosto amargo do preconceito. Paulo, respondeu ela, mantendo a voz calma, mas firme. Tenho aqui dados de 5 mercados emergentes que implementaram tecnologias semelhantes com sucesso nos últimos 2 anos. Gostaria de revisá-los comigo? O engenheiro recuou, visivelmente surpreso pela resposta embasada. Luísa percebeu que teria que provar seu valor repetidamente, não apenas para Ricardo, mas para cada membro de sua equipe. Em casa, nos raros momentos de descanso, ela desabafava com Mariana. É como se o disfarce tivesse caído, mas a luta continuasse, comentou enquanto as duas compartilhavam uma garrafa de vinho em seu apartamento. Agora, em vez de lutarem contra minha aparência, lutam contra minha autoridade. E como Ricardo tem sido? Perguntou Mariana, sempre voltando ao tópico que mais lhe interessava. Luísa sorriu, pensando no CEO. Desde o jantar, ele havia sido um apoio constante, oferecendo orientação sem microgerenciar. Suas interações eram marcadas por um respeito mútuo que aos poucos evoluía para algo que ela não sabia bem como definir. Profissional, atencioso. Às vezes, tenho a impressão de que ele está me observando, avaliando como estou lidando com os desafios. Só observando? Provocou Mariana com um sorriso malicioso. Luísa revirou os olhos, mas não conseguiu evitar o rubor que subiu por seu pescoço. É complicado, Mari, ele é meu chefe. E daí? Metade das novelas brasileiras começam assim, brincou a amiga, arrancando uma risada de Luísa. Apesar das provocações de Mariana, Luísa estava determinada a manter seu relacionamento com Ricardo, estritamente profissional. Sua carreira finalmente estava decolando, e ela não arriscaria tudo por um romance no ambiente de trabalho. No entanto, o destino parecia ter outros planos. 3 semanas após assumir o cargo, Luísa foi convidada, por Ricardo, para uma apresentação especial do projeto para o conselho administrativo da empresa. Era uma oportunidade crucial. Se conseguisse impressionar os conselheiros, teria acesso a um orçamento muito maior para implementar suas ideias. A apresentação foi um sucesso retumbante.
Luísa expôs sua visão com clareza e paixão, respondendo as perguntas mais difíceis com uma segurança que surpreendeu até a ela mesma. Quando terminou, houve um momento de silêncio antes que os aplausos começassem. Impressionante, comentou Dona Cecília Prado, a conselheira mais antiga e tradicionalmente a mais difícil de agradar. Ricardo, você encontrou um diamante. Após a reunião, enquanto os conselheiros se retiravam, Ricardo se aproximou de Luísa. Você foi brilhante, disse ele, seu sorriso mais aberto do que ela jamais vira. Precisamos comemorar. Jantar no meu apartamento? Prometo que sou um cozinheiro decente. O convite a pegou de surpresa. Um jantar na casa dele era definitivamente mais pessoal do que um encontro em um restaurante. Luísa hesitou, pensando em todas as razões pelas quais deveria recusar: as fofocas corporativas, as complicações potenciais, sua própria regra de não misturar trabalho e vida pessoal. Eu adoraria, respondeu, surpreendendo a si mesma. O apartamento de Ricardo ficava no último andar de um edifício histórico no bairro de Higienópolis. Era espaçoso e elegantemente decorado, mas com um calor que ela não esperava. Paredes cobertas de livros, móveis confortáveis e uma coleção impressionante de arte contemporânea brasileira. Não é bem o que eu imaginava, comentou Luísa, observando uma tela vibrante de Beatriz Milhazes. E o que você imaginava? Perguntou Ricardo, entregando-lhe uma taça de vinho tinto. Algo mais frio, mais corporativo. Ricardo riu. Como um escritório com cama. O jantar foi simples, mas delicioso. Risoto de cogumelos preparado pelo próprio Ricardo, que se revelou um cozinheiro muito melhor do que decente. A conversa fluiu naturalmente, passando por temas que iam da situação política do país às memórias de infância. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica em Belo Horizonte, contou Ricardo, enquanto serviam-se da sobremesa uma torta de limão. Eu cresci entre motores e ferramentas, aprendendo a consertar coisas. Nunca imaginaria, confessou Luísa. Você parece ter nascido em um terno Armani. Ele sorriu, um brilho nostálgico nos olhos. A vida dá muitas voltas. Quando fundei minha primeira startup, aos 22 anos, mal tinha dinheiro para o aluguel. O terno Armani veio muito depois. À medida que a noite avançava, Luísa se surpreendeu com a facilidade de estar na companhia de Ricardo fora do ambiente corporativo. Ele era um bom ouvinte, genuinamente interessado em suas histórias sobre crescer em Recife e os desafios de ser uma mulher em um campo dominado por homens. Sabe o que mais me irritava? Confessou ela, já confortável o suficiente para compartilhar frustrações antigas. Quando eu dava uma ideia em uma reunião e ninguém reagia, mas 10 minutos depois, algum colega homem repetia exatamente a mesma coisa e todos achavam brilhante. Ricardo assentiu, pensativo. Já presenciei isso mais vezes do que gostaria de admitir, e provavelmente fui culpado disso também, sem perceber. A honestidade da admissão surpreendeu Luísa. Havia uma vulnerabilidade em Ricardo que ela nunca esperara encontrar. Uma disposição para reconhecer falhas e aprender que a tocava profundamente. Quando a conversa migrou novamente para o trabalho, Ricardo mencionou um detalhe que chamou a atenção de Luísa. O conselho aprovou não apenas seu orçamento, mas também a criação de um programa de mentorias para mulheres em tecnologia. Gostaria que você liderasse isso também. Um programa de mentorias? Perguntou ela, intrigada. Foi ideia sua? Ricardo tomou um gole de vinho antes de responder. Foi inspirado por você. Ou melhor, pela sua história. Quantas mentes brilhantes estamos perdendo porque não conseguem furar a bolha dos preconceitos? Luísa sentiu um calor se espalhar por seu peito que nada tinha a ver com o vinho. Eu adoraria liderar isso. Quando a noite chegou ao fim, Ricardo a acompanhou até a porta. Havia um momento de expectativa no ar, uma tensão quase palpável entre eles. Luísa sabia que se ficasse mais um minuto, algo inevitável aconteceria. Obrigada pelo jantar, disse ela, dando um passo em direção ao elevador. Foi uma noite maravilhosa.
Ricardo sorriu, compreendendo sua hesitação. A primeira de muitas, espero. No táxi a caminho de casa, Luísa não conseguia parar de sorrir. Algo estava florescendo em sua vida, não apenas profissionalmente, mas também em um nível pessoal que ela não esperava. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo, como estar à beira de um precipício com asas que ainda não havia testado. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era Ricardo. Agradeço pela companhia. Seu projeto vai mudar a RT Inovações e você já está mudando a mim. Luísa releu a mensagem várias vezes, sentindo o coração bater mais forte. As palavras carregavam um peso que ia além do profissional, um reconhecimento do poder que ela tinha, não apenas como executiva, mas como mulher. Naquela noite, deitada em sua cama, Luísa refletiu sobre como sua vida havia mudado drasticamente em apenas algumas semanas. De uma profissional frustrada, que sentia necessidade de se disfarçar para ser ouvida, ela havia se tornado uma líder respeitada, prestes a implementar mudanças significativas em uma das maiores empresas de tecnologia do país. E então havia Ricardo, um homem que inicialmente representava tudo o que ela combatia, mas que se revelara um aliado inesperado, alguém capaz de reconhecer seus erros e trabalhar para corrigi-los. Alguém que havia realmente, sem máscaras ou disfarces. O futuro, que antes parecia uma estrada estreita e limitada, agora se abria em possibilidades infinitas. E pela primeira vez em muito tempo, Luísa estava ansiosa para descobrir cada uma delas. Os meses seguintes foram os mais intensos e gratificantes da vida profissional de Luísa. O Departamento de Tecnologia Sustentável rapidamente se transformou no centro das atenções da RT Inovações, atraindo os olhares curiosos da imprensa especializada e o interesse de investidores internacionais. Sob sua liderança, a equipe havia crescido para 30 pessoas, incluindo alguns dos talentos mais brilhantes do mercado. Muitos atraídos pela oportunidade de trabalhar com a visionária da sustentabilidade, como Luísa começava a ser chamada em artigos de tecnologia. Mesmo Paulo Mendes, o engenheiro que inicialmente questionara sua competência, agora era um de seus colaboradores mais leais, especialmente depois que ela defendeu publicamente sua proposta em uma reunião tensa com investidores estrangeiros. Você poderia ter me deixado na mão depois da forma como te tratei no início, confessou ele durante um café. Obrigado por acreditar no meu trabalho apesar de tudo. Luísa sorriu. Julgamentos apressados são um luxo que não podemos nos dar nesse departamento, Paulo. Precisamos de todas as boas ideias, independentemente de onde venham. A transformação ia além de sua equipe. Toda a cultura da RT Inovações estava mudando gradualmente. O programa de mentorias para mulheres em tecnologia, batizado de Código Delas, já havia atraído mais de 50 participantes, criando uma rede de apoio que começava a alterar a proporção de gênero na empresa. Ricardo apoiava integralmente a iniciativa, comparecendo pessoalmente às palestras de abertura e fazendo questão de acompanhar o desenvolvimento das mentoradas. A relação entre Luísa e Ricardo também evoluía, equilibrando-se em uma linha tênue entre o profissional e o pessoal. Depois daquele primeiro jantar em seu apartamento, eles haviam estabelecido uma rotina de encontros discretos, jantares em restaurantes afastados do circuito corporativo, passeios de domingo no Parque Ibirapuera, sessões de cinema em salas, quase vazias. Nunca falavam explicitamente sobre a natureza de seu relacionamento, como se nomear aquela conexão pudesse quebrar o encanto. No trabalho, mantinham uma distância profissional que às vezes parecia quase exagerada, evitando qualquer situação que pudesse alimentar rumores. Mesmo assim, os cochichos eram inevitáveis. Débora, a assistente de Ricardo, frequentemente lançava olhares conhecedores quando Luísa visitava o escritório do CEO, e Mariana, sempre direta, não perdia a oportunidade de provocá-la. Vocês estão nesse lenga-lenga há quase 4 meses, comentou ela durante um almoço de domingo. Quando é que vão assumir que estão juntos? É complicado, Mari, respondeu Luísa, brincando com a comida no prato. Ele é meu chefe, tecnicamente,
E eu trabalhei tanto para ser respeitada por meu cérebro, não quero virar a namorada do Ricardo. Mariana revirou os olhos, como se alguém ainda duvidasse da sua competência. Você revolucionou aquela empresa em menos de 6 meses. Era verdade. O primeiro protótipo desenvolvido por seu departamento, uma estação de carregamento para veículos elétricos movida inteiramente a energia solar, havia gerado uma onda de entusiasmo no mercado. As ações da RT Inovações haviam subido 15% no dia do anúncio e já havia pedidos de demonstração de 3 grandes montadoras. No entanto, o maior teste ainda estava por vir. Ricardo havia anunciado um concurso interno de inovação aberto a todos os departamentos da empresa. O projeto vencedor receberia um investimento substancial e seria apresentado na próxima Conferência Global de Tecnologia Sustentável, em Barcelona. Você deveria se inscrever, sugeriu Ricardo durante um de seus jantares. Seu departamento tem pelo menos 3 projetos que poderiam vencer facilmente. Luísa hesitou. Não seria visto como favoritismo. Já há rumores suficientes sobre nós dois. Ricardo suspirou, pousando os talheres. É por isso que estabeleci um júri externo, composto por especialistas independentes. Não terei nenhuma influência na decisão. A ideia do concurso havia acendido uma chama em Luísa. Nas últimas semanas, ela vinha trabalhando secretamente em um projeto pessoal, algo ainda mais ambicioso que a estação de carregamento. Era um sistema integrado de energia renovável para comunidades urbanas de baixa renda, permitindo que favelas e áreas periféricas gerassem sua própria eletricidade a custo quase zero. O projeto ia além da tecnologia. Era uma visão de transformação social através da sustentabilidade. Luísa havia crescido ouvindo histórias de seu pai sobre como a eletricidade cara e instável afetava pequenos negócios em áreas menos privilegiadas. Seu sistema poderia mudar essa realidade. Durante semanas, ela trabalhou incansavelmente, muitas vezes passando noites inteiras em seu laboratório caseiro. Ricardo notou seu cansaço, mas respeitou seu silêncio quando ela disse que era uma surpresa. Quando finalmente submeteu o projeto ao concurso, Luísa sentiu uma mistura de exaustão e exultação. Era a materialização de tudo o que sempre acreditara, que a tecnologia deveria servir não apenas aos privilegiados, mas como instrumento de equalização social. A noite do anúncio dos finalistas chegou rapidamente. Um coquetel elegante foi organizado no auditório da RT Inovações, com a presença de jornalistas, investidores e toda a alta cúpula da empresa. Luísa escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e seu tom de pele. Pela primeira vez em sua carreira, não sentia necessidade de esconder sua feminilidade para ser levada a sério. Quando Ricardo subiu ao palco para anunciar os 3 finalistas, o auditório silenciou. Luísa sentiu seu coração acelerar enquanto ele abria o envelope selado entregue pelo presidente do júri. Os finalistas são, anunciou Ricardo, sua voz profissional escondendo qualquer emoção pessoal. O projeto Colibri, do Departamento de Inteligência Artificial, o projeto Nova Onda da Divisão Oceânica e o projeto Luz para Todos de... Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Luísa na multidão. Por um segundo, ela viu além da máscara profissional. Havia orgulho genuíno em seu olhar. De Luísa Alencar, do Departamento de Tecnologia Sustentável. A salva de palmas foi ensurdecedora. Luísa sentiu mãos apertando seus ombros, colegas congratulando-a, mas tudo parecia distante. Seus olhos permaneciam fixos em Ricardo, que sorria discretamente do palco. A celebração continuou até tarde, com champanhe e discursos entusiasmados. Os jornalistas presentes cercavam Luísa, ansiosos por declarações sobre seu projeto revolucionário. Em meio à agitação, ela mal teve oportunidade de trocar algumas palavras com Ricardo, sempre sob os olhares atentos de dezenas de pessoas. Foi apenas quando a festa começou a esfriar, perto da meia-noite, que Ricardo conseguiu se aproximar, enquanto ela observava a cidade pela janela panorâmica do saguão. "Parabéns", disse ele, parando ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa.
Embora eu não esteja nem um pouco surpreso, Luísa sorriu ainda olhando para as luzes de São Paulo. Obrigada por criar um ambiente onde isso é possível. Você criaria seu caminho em qualquer ambiente, Luísa. Só acelerei um pouco o processo. Havia uma sinceridade em sua voz que a comoveu. Virando-se para encará-lo, Luísa sentiu uma súbita clareza. Não importava o que os outros pensassem. Não poderia continuar negando o que sentia por Ricardo. Gostaria de ir à minha casa hoje? E perguntou ela, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Para uma celebração mais privada. Os olhos de Ricardo se arregalaram levemente antes que um sorriso lento se formasse em seus lábios. Achei que nunca perguntaria. O apartamento de Luísa era menor e mais aconchegante que o de Ricardo, refletindo sua personalidade em cada detalhe. Dos livros de ciência, nas estantes às plantas que ocupavam cada canto disponível. Assim que fechou a porta atrás deles, a tensão acumulada de meses de contenção explodiu em um beijo apaixonado. Horas depois, deitados na cama de Luísa, com a luz da lua filtrada através da cortina fina, eles finalmente tiveram a conversa, que vinham adiando por tanto tempo. Estou apaixonado por você, confessou Ricardo, traçando o contorno do rosto dela com os dedos. Acho que desde aquele dia no banheiro, quando vi quem você realmente era. Luísa sorriu, sentindo uma felicidade que jamais experimentara. Eu também estou apaixonada por você, mas tenho medo, Ricardo. Lutei tanto para chegar onde estou. Ninguém vai tirar isso de você, garantiu ele, segurando sua mão. O que construiu é seu por mérito próprio. Ninguém na empresa duvida disso. E se formos públicos com nosso relacionamento? As pessoas vão falar. Ricardo refletiu por um momento. Sempre vão falar, não importa o que façamos. A questão é, vamos permitir que o medo do que os outros pensam defina nossas vidas? Era a pergunta que Luísa vinha fazendo a si mesma nas últimas semanas. Não era diferente do dilema que a levara a se disfarçar para aquela primeira entrevista, o receio de ser julgada por algo além de sua competência. Não, respondeu finalmente. Não vamos. Na manhã seguinte, ao se preparar para mais um dia de trabalho, Luísa se olhou no espelho e viu não apenas a diretora respeitada ou a finalista do concurso, mas uma mulher completa que não precisava mais esconder nenhuma faceta de sua personalidade. A jornada que começara com um disfarce, agora culminava na mais pura autenticidade. Os 3 finalistas do concurso tiveram um mês para aprimorar seus projetos antes da apresentação final. Para Luísa, foram semanas de trabalho intenso, intercaladas com momentos de inesperada felicidade pessoal. Seu relacionamento com Ricardo, agora assumido discretamente, dava-lhe uma sensação de completude que nunca havia experimentado antes. Em uma tarde ensolarada de sábado, enquanto trabalhavam juntos no protótipo do projeto Luz para Todos, no laboratório caseiro de Luísa, Ricardo fez uma observação que a pegou desprevenida. Sabe o que é irônico? Comentou ele, ajustando um dos painéis solares em miniatura. Se você tivesse vindo como realmente é naquele primeiro dia, provavelmente eu teria sido ainda mais resistente às suas ideias. Luísa parou o que estava fazendo, intrigada. Por quê? Ricardo suspirou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque eu tinha preconceitos que nem reconhecia. Quando vi uma mulher comum, sem atrativos, óbvios, pensei. Ela deve ser realmente inteligente para ter chegado até aqui. Que mentalidade tóxica, não é? Como se beleza e inteligência fossem mutuamente exclusivas. A honestidade crua da confissão tocou Luísa profundamente. Todos carregamos preconceitos, Ricardo. O importante é estar disposto a reconhecê-los e mudá-los. Foi o que você fez comigo, respondeu ele, segurando sua mão por cima da mesa de trabalho. Você não apenas revolucionou minha empresa, mas também minha forma de ver o mundo. Aquela conversa plantou uma semente na mente de Luísa. Nas semanas que se seguiram, enquanto aperfeiçoava seu projeto, ela começou a desenvolver paralelamente uma ideia para transformar a cultura corporativa da RT Inovações de forma mais ampla. A grande final do concurso foi realizada no auditório principal da empresa, agora lotado não apenas com funcionários,
mas também com representantes da imprensa, investidores e até mesmo figuras políticas interessadas nas inovações tecnológicas sustentáveis. O projeto de inteligência artificial foi o primeiro a ser apresentado, um sistema sofisticado para otimizar o consumo de energia em grandes centros urbanos. Em seguida, veio o projeto Nova Onda, com uma tecnologia revolucionária para a geração de energia através das marés. Quando chegou a vez de Luísa, ela subiu ao palco com uma confiança tranquila, que contrastava com o nervosismo que sentira em sua primeira apresentação para Ricardo, meses antes. Vestida com um elegante terno vermelho escuro, ela não tentava mais esconder sua beleza, mas também não permitia que ela ofuscasse sua inteligência. O projeto Luz para Todos não é apenas sobre tecnologia, começou ela, sua voz clara e firme ecoando pelo auditório silencioso. É sobre democratização do acesso à energia limpa, é sobre dar poder, literal e figurativamente, a comunidades que historicamente foram marginalizadas. Por 30 minutos, Luísa apresentou não apenas os aspectos técnicos do sistema, mas também o potencial de transformação social que ele representava. Mostrou simulações de como favelas e comunidades periféricas poderiam se tornar energeticamente autônomas, criando novas oportunidades econômicas e reduzindo a desigualdade. Quando concluiu, o silêncio perdurou por alguns segundos antes que uma onda de aplausos tomasse conta do auditório. Muitos se levantaram, incluindo Ricardo, cujo orgulho era evidente mesmo enquanto tentava manter a compostura profissional. O júri se retirou para deliberar, e Luísa foi cercada por pessoas interessadas em saber mais sobre o projeto. Entre elas estava Dona Cecília Prado, a conselheira mais antiga da empresa, uma senhora de 70 anos que raramente demonstrava entusiasmo por novas ideias. "Minha querida", disse ela, segurando as mãos de Luísa entre as suas, "em 50 anos de carreira nunca vi um projeto que combinasse tão perfeitamente inovação tecnológica e responsabilidade social. É exatamente o que este país precisa." Após quase uma hora de deliberação, o júri retornou. O presidente, um renomado professor de engenharia sustentável da USP, subiu ao palco com o envelope contendo o resultado. "Todos os projetos apresentados hoje demonstram o extraordinário talento e visão que a RT Inovações abriga", começou ele. No entanto, um deles se destacou não apenas pela excelência técnica, mas pelo potencial de criar um impacto positivo transformador na sociedade brasileira. O auditório inteiro parecia prender a respiração. O vencedor do concurso de inovação da RT Inovações é o Projeto Luz para Todos, de Luísa Alencar. A explosão de aplausos foi ensurdecedora. Luísa sentiu lágrimas de emoção brotarem em seus olhos, enquanto subia novamente ao palco para receber o troféu e o certificado que garantia o investimento em seu projeto. Ao olhar para a plateia, viu Ricardo, que não fazia mais questão de esconder seu orgulho, aplaudindo entusiasticamente. A celebração que se seguiu foi ainda mais animada que a da noite dos finalistas. Champanhe corria livremente, e Luísa recebeu congratulações de pessoas que meses antes nem teriam notado sua presença. Em meio à agitação, ela conseguiu alguns momentos a sós com Ricardo em um dos terraços do edifício. "Parabéns", disse ele, entregando-lhe uma taça de champanhe. "Você mereceu cada segundo deste momento." "Obrigada", respondeu ela, seu coração transbordando de emoção. "Por acreditar em mim desde o início." Ricardo sorriu, tomando um gole de sua bebida. "Na verdade, não acreditei em você no início. Lembra? Fui cético, preconceituoso. E depois mudou", completou Luísa. "É isso que importa. A capacidade de evolução." Eles observaram a cidade por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. "Tenho outra ideia, além do projeto Luz para Todos", disse Luísa finalmente, quebrando o silêncio. "Por que isso não me surpreende?", brincou Ricardo. "Mal terminou um projeto revolucionário e já está pensando no próximo." Luísa sorriu, mas seu olhar era sério. "É algo diferente. Algo para a própria RT Inovações." Nos dias que se seguiram à vitória,
Enquanto a equipe de Luísa começava a trabalhar na implementação em larga escala do projeto Luz para Todos, ela finalizou sua nova proposta. Era um programa abrangente para transformar a cultura corporativa da empresa, promovendo não apenas a diversidade de gênero, mas também a autenticidade individual. Quero criar um ambiente onde ninguém precise se disfarçar para ser ouvido, explicou ela a Ricardo, enquanto apresentava o projeto em seu escritório. Onde talentos não sejam ofuscados por preconceitos de qualquer tipo. O programa, batizado de Autenticidade RT, incluía mudanças nos processos de recrutamento, treinamentos de conscientização, mentoria cruzada entre departamentos e uma revisão completa das políticas de promoção para eliminar vieses inconscientes. Ricardo ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando Luísa terminou, ele a observou por um longo momento antes de responder. É ambicioso, comentou finalmente. Vai enfrentar resistência. Estou contando com isso, respondeu Luísa com um sorriso confiante. Transformação real nunca é fácil. Ricardo assentiu, um brilho de admiração em seus olhos. Vou apresentar ao conselho na próxima reunião, com meu total apoio. 2 semanas depois, o conselho aprovou o programa, não sem debate acalorado. Alguns conselheiros mais tradicionais expressaram preocupações sobre politização do ambiente de trabalho, mas a eloquência de Ricardo, combinada com dados concretos sobre como diversidade impactava positivamente os resultados financeiros, acabou prevalecendo. O lançamento do Autenticidade RT coincidiu com a implementação do primeiro piloto do projeto Luz para Todos em Paraisópolis, uma das maiores comunidades de São Paulo. A instalação dos sistemas de energia renovável na favela atraiu atenção nacional, com reportagens em todos os principais veículos de comunicação. Em uma tarde ensolarada, Luísa caminhava pelas vielas de Paraisópolis, observando os painéis solares recém-instalados nos telhados das casas simples. Ao seu lado, Ricardo observava com fascínio a transformação que começava a ocorrer. Veja aquela senhora, apontou Luísa para uma mulher de meia-idade que conectava orgulhosamente uma máquina de costura a uma tomada alimentada por energia solar. Ela me disse que agora poderá trabalhar sem se preocupar com a conta de luz no final do mês. Imagina o impacto disso no orçamento familiar. Ricardo assentiu, visivelmente emocionado. É isso que tecnologia deveria ser, uma ferramenta de libertação, não de exclusão. Enquanto retornavam ao carro que os aguardava, uma garotinha de aproximadamente 10 anos se aproximou timidamente de Luísa. Você é a moça dos painéis de sol? Perguntou, seus grandes olhos escuros brilhando de curiosidade. Luísa se agachou para ficar na altura da menina. Sou eu mesma. Você gostou deles? A menina assentiu entusiasticamente. Minha mãe disse que agora posso estudar à noite sem gastar dinheiro. Quero ser igual a você quando crescer. As palavras simples da criança tocaram Luísa profundamente. Ali estava o verdadeiro impacto de seu trabalho, não nos prêmios ou reconhecimento, mas na inspiração que oferecia para a próxima geração. Como é seu nome? Perguntou Luísa, segurando gentilmente as mãos da menina. Júlia, respondeu. A garota. Bem, Júlia, tenho certeza que você será ainda melhor do que eu. Só precisa acreditar em si mesma e nunca deixar ninguém dizer que você não pode fazer algo. 6 meses após a implementação do Autenticidade RT, os primeiros resultados começavam a aparecer. A proporção de mulheres em cargos de liderança havia aumentado em 30%, e uma pesquisa interna mostrava níveis recordes de satisfação dos funcionários. O programa de mentorias expandira-se para incluir jovens de comunidades carentes, como Paraisópolis, onde o projeto Luz para Todos continuava transformando vidas. Em uma noite estrelada, Luísa e Ricardo jantavam na varanda do apartamento dele, celebrando o aniversário de 1 ano do primeiro encontro deles. Se alguém me dissesse naquele dia que você mudaria completamente minha vida e minha empresa, eu teria rido, comentou Ricardo, servindo mais vinho nas taças. Luísa sorriu, recordando. A mulher insegura que precisara se disfarçar para ser ouvida.
E se alguém me dissesse que eu estaria completamente apaixonada pelo homem que inicialmente representava tudo o que eu combatia, também não teria acreditado. Ricardo tomou sua mão sobre a mesa, seus olhos fixos nos dela. Sabia que contratei uma investigadora particular para descobrir quem era você depois daquela primeira reunião. O quê? Exclamou Luísa surpresa. Você nunca me contou isso. Porque fiquei envergonhado quando recebi o relatório, confessou ele rindo. Ela me trouxe uma foto sua sem o disfarce, seu currículo brilhante e me disse: essa mulher é um gênio e você tem sorte que ela esteja interessada em trabalhar com você. Luísa riu encantada com a revelação. E o que você pensou? Pensei que ela estava absolutamente certa, respondeu Ricardo, seu sorriso dando lugar a uma expressão mais séria. E cada dia desde então só confirmou isso. Ele se levantou e, para surpresa de Luísa, ajoelhou-se ao seu lado, retirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Luísa Alencar, você transformou minha vida e minha visão de mundo. Mostrou-me o verdadeiro significado de autenticidade e coragem. Quer se casar comigo? Lágrimas de felicidade brotaram nos olhos de Luísa enquanto ela observava o anel. Um solitário elegante e discreto, perfeitamente adequado ao seu estilo. Sim, respondeu simplesmente, puxando-o para um beijo apaixonado. O casamento foi realizado 6 meses depois, em uma cerimônia íntima nos jardins do Parque Burle Marx. Entre os convidados estavam membros da equipe de Luísa, conselheiros da empresa. E, para surpresa e emoção dela, várias famílias de Paraisópolis, incluindo a pequena Júlia, que carregava orgulhosamente as alianças. Na recepção, Ricardo surpreendeu a todos com um anúncio. Como muitos sabem, estamos expandindo o projeto Luz para Todos para 10 novas comunidades no próximo ano, começou ele segurando a mão de Luísa. O que vocês ainda não sabem é que estamos criando a Fundação Alencar Tavares, que oferecerá bolsas de estudo para jovens mulheres dessas comunidades que desejam seguir carreiras em ciência e tecnologia. Os aplausos foram entusiasmados, especialmente dos moradores de Paraisópolis presentes. Luísa, emocionada, abraçou o agora marido, sentindo que havia completado um ciclo perfeito, da mulher que precisava se esconder para ser ouvida a criadora de oportunidades, para que outras vozes femininas nunca precisassem ser silenciadas. 2 anos depois, a RT Inovações havia se tornado um modelo de empresa socialmente responsável e inclusiva. O projeto Luz para Todos já beneficiava mais de 50 mil famílias em todo o Brasil, e o programa Autenticidade RT era estudado em escolas de negócios como um caso exemplar de transformação cultural corporativa. Em uma manhã ensolarada, Luísa caminhava pelos corredores da empresa, agora como vice-presidente de inovação sustentável, quando notou uma jovem nervosa aguardando na recepção. Algo nela chamou sua atenção. Talvez a determinação no olhar ou a pasta apertada, contra o peito com força desnecessária. Posso ajudá-la? Perguntou Luísa, aproximando-se. A jovem, que não devia ter mais de 25 anos, pareceu surpresa ao reconhecê-la. Senhora Alencar Tavares, eu tenho uma entrevista no departamento de desenvolvimento. Estou um pouco nervosa. Luísa sorriu, reconhecendo naquela jovem um reflexo de si mesma anos atrás. Qual é o seu nome? Ana Carolina, respondeu a jovem. Sou da primeira turma de bolsistas da Fundação. Nunca imaginei que chegaria tão longe. O coração de Luísa transbordou, de emoção. Bem, Ana Carolina, deixe-me te contar um segredo. Todos nós usamos máscaras às vezes. O importante é nunca esquecer quem realmente somos por baixo delas. Enquanto acompanhava a jovem até a sala de entrevistas, Luísa refletiu sobre sua própria jornada, da insegurança ao empoderamento, do disfarce à autenticidade. O caminho não havia sido fácil, mas cada desafio, cada momento de vulnerabilidade havia contribuído para a mulher que se tornara. A verdadeira beleza, ela havia descoberto, não estava na aparência ou na inteligência isoladamente, mas na coragem de ser autenticamente quem se é, usando todos os dons,
físicos, intelectuais e emocionais, para criar um mundo melhor, mais justo e mais inclusivo. E essa, percebeu Luísa com um sorriso sereno, era a transformação mais valiosa. De todas, comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só nossas. Ativa o sininho para não perder a próxima.